privilégio que nós temos de estar em comunhão com os nossos irmãos e irmãs, de estarmos na casa do Pai e poder adorar a esse Deus maravilhoso, poderoso e que, apesar de toda a sua glória, Ele se importa comigo, com você. Dá uma olhadinha do seu lado aí, ó. Vê os irmãos e as irmãs que você ficou uma semana, alguns aí sem ver, né? Coisa boa a gente poder estar aqui nessa manhã, nesse domingo que já é aí o terceiro domingo após Pentecostes, o segundo domingo do tempo comum, onde nós vamos com a cor verde aí até o advento, trazendo a nossa memória que esse tempo é o tempo da igreja trabalhar, né? Mas a gente não trabalha nos outros dias, pastor, trabalhamos, né? E Jesus já nos disse, né? Meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Então não podia ser diferente conosco, né? Servimos ao Senhor com alegria. E nós vamos abrir então as nossas vidas. O salmo que está para nós, nossa liturgia de hoje, é o salmo de número 100. Salmo bastante conhecido, um salmo recitado, decorado, cantado. E nós vamos fazer a leitura deste salmo. E eu quero convidar a igreja para fazer a leitura junto comigo. Vamos fazer a uma única voz, hino de ingresso ao templo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Sabemos que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e deles somos. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e de seus átrios com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei os nomes, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Coisa boa é a gente receber um convite, não é bom? Geralmente convite é para uma festa, para uma celebração, para um momento de ajuntamento, para um momento de alegria. E esse salmo ele é um convite, ele é um convite a celebrarmos, é um convite para a festa, é um convite para festejarmos, e é um convite para todas as nações, todas as terras. Mas ele está dizendo também nesse convite que ele traz uma orientação além do convite. Sirvam ao Senhor com alegria. Ontem nós tivemos com a nossa família, e a minha família, os meus sobrinhos, a maioria deles adolescentes, né? A Júlia é a neta mais velha da minha mãe, e o restante é daí para baixo. Então é 17, 18, essa turma, nessa faixa etária que a gente sabe que é só alegria. E ontem nós conhecemos uma namorada nova de um dos meninos, né? Que chegou apresentando a namorada. E o outro, que mora lá na cidade, não estava. Cadê o Gustavo? Cadê ele? Ah, não, ele foi no aniversário da amiga. Aí todo mundo, amiga, né? E aí ele chegou e a mãe dele falou assim: Gus, lava aquela louça que está ali na pia, né?
Deus, 104, perdão. Ele é santo, 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 é um Deus que caminha conosco, é um Deus poderoso, e é um Deus que nos ama, e é um Deus a quem nesta manhã nós podemos declarar que nós também o amamos, e porque nós amamos a esse Deus que caminha conosco, nós podemos servi-lo com alegria. Vamos adorar ao Senhor e no 104 dos nossos sinais. Evangelhos e das cartas paulinas, também dos livros históricos.
oportunidade, meu irmão e minha irmã, durante a semana, leia a carta aos Romanos, um capítulo por dia, meio capítulo, uma perícope, mas vá se alimentando dessa carta, e se você também puder, o Evangelho de Mateus. Nós vamos ler em Romanos, capítulo de número 5, o texto que fala que justificados nós temos paz com Deus, mas nós vamos ler a partir do versículo 8, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 8. Nos diz assim o texto da palavra do Senhor: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Amém. Até o versículo de número 15. O texto que Romanos está trabalhando com a igreja, Paulo está trabalhando com aquela comunidade, a questão do pecado, a questão da lei, a questão de Adão, quando entrou o pecado sobre toda a humanidade, e agora a salvação que vem também sobre toda a humanidade, a saber, aqueles que creem em Jesus Cristo. E ele fala desta salvação. E Paulo faz uma comparação muito interessante. Ele fala assim: se Adão, que era um homem comum, pecou e veio sobre toda a humanidade esse pecado, quanto mais a abundância da graça por meio de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Portanto, meu irmão e minha irmã, nós temos neste momento essa oportunidade de refletir sobre a nossa caminhada. Nós gostaríamos de não pecar. Se eu perguntar quem quer pecar essa semana, ninguém vai levantar. Nós não queremos pecar, não queremos participar das obras malignas da carne. Mas nós ainda somos carne. Eu não saberia trazer aqui para nós um percentual. Quanto por cento nós somos carne e quanto por cento nós somos espirituais. E às vezes a gente é um percentual maior de carne do que de espírito. Às vezes nós deixamos a nossa carne dominar mais do que o espírito. Então nesse domínio da carne, muitas vezes nós ainda estamos cometendo pecados, os quais já deveríamos ter vencido. Mas Deus é tão misericordioso para conosco, que Ele nos dá a oportunidade do arrependimento, a oportunidade da confissão. E nós, como igreja, temos este tempo tão precioso nas nossas comunidades, que é o tempo de cada um e cada uma de nós
nosso coração diante do Senhor e falar: Senhor, me ajuda naquilo que eu ainda preciso ser transformada, naquilo que eu ainda preciso ser transformado. Nós estamos no 3º domingo após Pentecostes. Então nós temos ainda a bênção da presença do Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, nós vamos fechar os nossos olhos neste momento e pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, confessar, nos arrepender e em Cristo Jesus viver em novidade de vida. Feche seus olhos, tenha esse tempo de comunhão, de estar na presença do Senhor, de confissão e arrependimento. Quero convidar a nossa irmã Débora que possa fazer essa oração de confissão e arrependimento, mas também uma oração de gratidão, que nós temos um Deus que nos perdoa. E a palavra de perdão está no livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo 116. Versículos 1 e 2. Salmo 116, versículos 1 e 2, que nos diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. E ainda o versículo 16, versículo 12, diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, devera sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Louvado seja Deus, esse Deus que nós amamos, esse Deus que recebe a nossa adoração, esse Deus que quebra todas as cadeias, esse Deus que nos salva, nos liberta, nos fortalece e caminha conosco. E é esse Deus que nós vamos louvar nessa manhã. Tantas bênçãos recebidas do Senhor. Tivemos essa semana a oportunidade de já dar uma boa adiantada na limpeza da casa da zeladoria. É uma nova casa, gente. Quem foi na semana passada não vai reconhecer, né? Graças a Deus, algumas coisas estragadas que estavam lá,
e algumas coisas vão poder ser doadas e outras vão poder ser reutilizadas. Então nós louvamos a Deus pela alegria e privilégio de servirmos ao nosso Deus. Gratidão pela vida sua, meu irmão e minha irmã, pelo cuidado de Deus sobre a nossa casa. Alguém tem algum testemunho que gostaria de compartilhar nesta manhã? Pastor, Por favor, Sara. gostaria de compartilhar. Eu pedi oração por um esposo da minha amiga, Lourdes. Ela gosta bastante aqui da igreja. E ele fez uma cirurgia de peito aberto, a segunda cirurgia. E ele estava com muito medo, mas o Senhor esteve com ele. Foi uma coisa muito mais complicada. Mas nessa semana ele tirou os pontos e ele estava bem mais animado, né? Assim, ele passou por um sofrimento muito grande, né? Uma segunda cirurgia de coração. E o Senhor esteve com eles todo esse tempo, esse mês. Eu agradeço muito pela oração ao Senhor José Eduardo. E minha amiga mandou agradecer. Amém. É tão gostoso a gente fazer parte de uma igreja que ora, né? A gente coloca os pedidos de oração no grupo, a gente sabe que as pessoas oram mesmo, né? Deus é um Deus misericordioso, que ouve e atende a nossa oração. Gratidão pela vida da Diva. Quero destacar especialmente essa vida preciosa que completou nessa semana 90 anos de vida, né? Que coisa boa, né? 90 anos com essa elegância toda, servindo ao Senhor com alegria. É um privilégio, né? Gratidão a Deus pela vida da Diva que completou mais um ano. Mas alguém gostaria de agradecer? Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, né? O Salmo, no versículo 12, ele fala assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Nós temos o privilégio de trazer até o altar do Senhor o nosso dízimo, a nossa oferta, mas acima de tudo a nossa expressão de louvor e gratidão, a nossa fidelidade, a nossa generosidade. Então nós temos esse privilégio. E nesse mês, quero convidar a Débora, vem aqui na frente, por favor. Estamos aí com a nossa campanha do agasalho, também vamos participar, já estamos participando do projeto missionário Uma Semana para Jesus com as nossas orações e também temos doações, né, para serem feitas. Bom dia, irmãos. Agradeço as doações recebidas, os comprovantes foram enviados à pastora e continuamos recebendo cestas básicas, cobertores, as Bíblias acho que já foi, né? Então continuamos recebendo itens do brechó. O brechó vai ser realizado aqui, mas também lá na Semana para Jesus. Então estamos com a colaboração da igreja. O café. Então, continuamos recebendo café em pó, tá certo? Moído, não é o grão não, tem que ser moído, porque senão ele não consegue trabalhar. Não sei quanto tem já de café. É? Tá, então continuamos recebendo. Amém. Vamos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor com alegria. Bom dia, graça e paz. Vamos cantar? Quem tem dificuldade de chegar ali na frente é o 118 do Conselheiro. Vem o Senhor me oferecer oferta de amor que sai feliz.
intercede pela sua vida, meu irmão e minha irmã, que tem sido esse servo, essa serva fiel, que tem servido ao Senhor com alegria. Quero convidar o irmão Josias que possa orar. Querido Deus, nós somos agradecidos a Deus pela vida, nós somos agradecidos pelo trabalho, a Deus, nós somos agradecidos pela família, a Deus, nós somos agradecidos por esta igreja. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor para conosco e pela oportunidade que tu nos dás, ó Deus, de entregar um pouco do muito que tu tem dado para nós. Fica conosco, ó Deus, nos abençoe e que esses recursos, Senhor, servirão, ó Deus, para a propagação do teu evangelho neste local. Fica conosco, eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém? A canção é bem conhecida, então eu quero convidar vocês a uma reflexão. O que faz lembrar isso? Qual o melhor momento que você cantou essa canção? O que faz lembrar? E você realmente disse assim: Senhor, é muito grande na minha vida. E você lembrou dessa canção, você cantou isso. Ou num culto maravilhoso, onde você sentiu a presença de Deus. Eu convido você a, junto comigo, cantar assim: grande é o Senhor, e contigo na cidade do nosso Deus, o Santo Monte, a alegria de toda a próximo cântico também, ele quer dizer alguma coisa para nós também. Em algum momento da vida,
vida. Você cantou isso e você sentiu algo maravilhoso, não é? Você falou, puxa vida, ainda bem que o Senhor, esse Deus único, eu não sirvo esse monte de coisa que tem por aí, eu sirvo esse Deus único, digno de honra, de glória, porque Ele faz tanto sem eu fazer nada, simplesmente viver. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é porque Ele é o único, digno, o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Invocamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Invocamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Amém. Beleza, sentar. Amém, que bênção poder declarar que nós vivemos para servir ao Senhor, que nós consagramos a Ele o nosso ser, a nossa vida, o nosso viver. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, aquele que tem nos ensinado. Vamos ler em Mateus capítulo de número 9, aquilo que Jesus tem nos ensinado de como devemos viver e agir e ser. Mateus 9, versículo 35, nós vamos até o versículo 8 do capítulo 10, que nos diz assim: Jesus ia por toda parte fazendo bem, a seara e os trabalhadores. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara
que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entrei em cidades de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Amém. Até o versículo 8. Oremos mais uma vez. Pai de amor, com temor e tremor, nós estamos diante da Tua santa, viva, poderosa palavra, crendo, Pai, que ela não voltará vazia. Clamamos sobre nós a Tua graça, a Tua unção, a Tua direção, que tenhamos, ó Pai, ouvidos sensíveis à voz do Teu Santo Espírito e corações obedientes, para que possamos entender além da letra e sermos praticantes desta palavra. Fala conosco, Deus, instrua-nos e nos dê coragem e ousadia para praticá-la no nosso dia a dia. Abençoe esta comunidade, abençoe cada lar, cada família, abençoe de forma especial as nossas crianças, adolescentes, jovens, casais, que a Tua mão de poder seja sobre todo o Teu povo. E agora, Senhor, mais uma vez me coloco diante de Ti e clamo a Tua misericórdia e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém aqui lembra de alguma música que você entoava na escola dominical que cantava o nome dos apóstolos? Alguém lembra? Pedro, Tiago, João. O Pedro, o Tiago, o João e o Marquinho a gente lembra, né? Mas a gente cantava, né, os nomes deles, né, para ajudar a memorizar. Mas é muito interessante porque o texto, ele traz para nós, primeiro, como a gente falou na semana passada, na história do chamado de Mateus, o olhar misericordioso de Jesus. Um olhar cheio de compaixão, um olhar cheio de amor, para a gente trazer na nossa memória que é com este mesmo olhar que Jesus olha para mim e para você ainda hoje. Porque a palavra nos ensina que Ele é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Portanto, quando a gente vê Jesus olhando para Mateus e chamando, quando a gente vê Jesus, como o texto de hoje, olhando para uma multidão e tendo compaixão daquela multidão, nós precisamos entender e crer que é desse mesmo jeito que Ele olha hoje para mim e para você e para essa multidão que está carecendo deste olhar misericordioso, deste olhar cheio de compaixão de Jesus. Então o texto começa trazendo para nós que Jesus, Ele faz aqui 3 coisas fundamentais. Primeiro, Jesus, Ele ensinava. Nós temos, como igreja metodista, essa preocupação do ensino. Nós temos a nossa escola dominical e um cuidado para que nós perseveremos em manter a nossa escola dominical num mundo onde muita modernidade tem entrado nas igrejas e muitas igrejas por aí, é que eu não estou criticando nem condenando, não cabe a mim esse papel, mas a gente tem visto muitas modernidades
vai e fala, e aquilo que ele falou é a lei. As pessoas não têm essa oportunidade que nós temos de perguntar, eu não entendi direito, é isso mesmo, eu queria aprofundar nesse assunto. E nós, como igreja metodista, nós temos esse privilégio de ensinar e aprendermos a cada dia a palavra do Senhor. Jesus, ele ia ensinando, porque à medida que as pessoas aprendem algo, aquilo toma um significado especial em suas vidas e a sua prática começa a mudar. A gente vê isso na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Quando a gente aprende a fazer algo diferente, a gente muda a nossa postura para fazer algo novo. Portanto, é importante quando a gente fala de serviço, quando a gente fala de um tempo em que a igreja vai servir ao Senhor, é um tempo onde a gente vai pensar que nós precisamos ensinar sobre essa palavra a outras pessoas. Mas uma coisa é verdade: ninguém dá aquilo que não tem, ninguém ensina aquilo que não sabe. Então, se você pedir aí para alguém que não sabe fazer arroz, te ensinar a fazer um arroz, não vai dar certo, porque não sabe fazer, né? Ensina a fazer um pão, eu não sei fazer, não vou poder te ensinar. Então, para a gente ensinar, a gente precisa saber. Jesus, obviamente, sabia, porque ele era Deus, ele era filho de Deus, ele caminhava com Deus, ele tinha seu momento de oração com Deus, ele tinha seu tempo de comunhão com Deus, ele sabia qual era o propósito do Pai, qual era a vontade do Pai, por que ele veio, o que ele estava fazendo. E muitas vezes nós precisamos trazer à nossa memória qual é o nosso papel nesse tempo histórico, nesse momento em que o Brasil está assim, está assado, meu bairro está assim, está assado, a minha cidade está complicada, as questões políticas estão complicadas. Então, qual é o meu papel nesse espaço e nesse tempo em que eu estou vivendo? Nós precisamos nos encontrar, saber o que estamos fazendo para poder também ensinar. Mas Jesus, além de ensinar, Jesus, ele pregava, ele não deixava de falar da importância da salvação. Então, pregar não é só ensinar que Jesus é bom, mas é convidar as pessoas a terem essa confiança plena nele, por meio da fé alcançarem a salvação. Porque a palavra do Senhor nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos então crer. E a palavra nos ensina como crerão se não há quem pregue. Então nós precisamos pregar o evangelho da salvação. O mundo está difícil? Está difícil. O país está complicado? Está complicado. A cidade está perdida? Está perdida. Os jovens estão perdidos, as pessoas estão perdidas. Coisas horrorosas estão acontecendo ao nosso redor que a gente não consegue entender. Mas aí nós que temos as boas novas de esperança, a boa nova de grande salvação, não podemos nos calar. Precisamos anunciar que há um Deus que pode mudar a história, que há um Deus que pode transformar a nossa vida, para que cada um e cada uma de nós sejamos agentes transformadores e transformadoras por meio da pregação do Evangelho. Então Jesus, ele andava ensinando, ele andava pregando, mas Jesus também curava. E aí a gente passa essa parte para os médicos e médicas, tá certo? Tá certo? Mas também nós temos em nós a cura. Porque há muitas enfermidades, eu tenho falado isso aqui, que não são apenas enfermidades físicas, que não são apenas enfermidades decorrentes do tempo, da qual cada um e cada uma de nós, no devido tempo, vai passar. Porque nós estamos neste mundo de passagem e o nosso corpo, ele vai chegar um momento que não vai ter mais o que fazer. E aí nós vamos ser recolhidos, recolhidas para a glória, e alegre o seu coração, porque você vai receber um novo corpo, sem dor, sem sofrimento, né? Mas enquanto nós estamos neste mundo, nós estamos aqui sujeitos às questões deste mundo, às questões do tempo, às questões de um machucado, de uma enfermidade, de um vírus, de uma bactéria, tudo isso nós estamos sujeitos. Mas existem também muitas enfermidades que são decorrentes do emocional, do psicológico, da pessoa guardar ali muitas mágoas, muitas tristezas, muitas revoltas, e aí a pessoa vai adoecer
Nós precisamos clamar ao Senhor que abençoe os médicos, médicas, cientistas, pessoas que estão trabalhando na busca da cura. Que coisa boa! De vez em quando a gente vai passando tanta coisa aí na internet, né? E às vezes aparece assim, no meio de tantas notícias ruins, você já parou para ouvir as notícias boas do que aconteceu nessa semana? E tem umas notícias assim que são formidáveis. Pessoas que teve um momento lá em que um grupo de cientistas descobriu a cura para um tipo determinado de câncer. E aí ele foi aplaudido por um simpósio de médicos. Os médicos ficaram em pé para aplaudir aquela pessoa que descobriu algo tão maravilhoso. E às vezes a gente está multiplicando notícias terríveis e acabamos nos calando de contar as notícias boas. E as notícias boas são importantes porque elas alegram o nosso coração. E a Bíblia nos ensina que o coração alegra formoseia o rosto, né? Então nós precisamos alegrar o nosso coração com notícias que nos fortaleçam a fé, com notícias que nos deem esperança. Portanto, a cura também está nas nossas mãos, ou melhor, está no nosso falar, quando nós damos palavra de fé, palavra de esperança, palavra de renovo na vida das pessoas. Nós temos esse privilégio como igreja, de seguir o exemplo de Jesus, de andar ensinando, andar pregando e andar curando, levando a cura por onde ele passa. Mas isso era possível porque Jesus, ele tinha ali um olhar de misericórdia. O texto diz para nós que ele olhava para aquele povo, no versículo 36, e se compadecia daquelas pessoas, porque eram pessoas aflitas, pessoas exaustas. E eu fiquei pensando nessa palavra, né? Eu não sei se você em algum momento aqui da história já se sentiu exausto. Senhor, eu já não quero nem sair da minha cama, porque eu estou muito cansada. Não é assim? Às vezes a gente está exausto, né? E às vezes é uma exaustão física. Mas sabe o que é bom da exaustão física? Que você tira um tempo de descanso, você dorme algumas noites bem, né? Tem um cuidado com o seu próprio corpo. Essa semana o Rubens ficou 4 dias de atestado de saúde. Pegou um peso a mais na empresa e deu um jeito na coluna. Aí o médico falou assim, olha, tomou 2 belas injeções, né? E mais alguns medicamentos. E o médico falou assim, você precisa descansar. Você precisa relaxar. Né? Eu falei assim, acho que eu vou nesse médico aí também, pegar uma orientação dessa. Você precisa descansar. Meu irmão e minha irmã, você já parou para pensar nisso? Você precisa descansar. Não sou médica não, mas eu gostei desse médico. Você precisa descansar. Você precisa relaxar. Porque a nossa vida está tão dinâmica que até quando a gente viaja ou sai de férias, você não desliga. Você fica, eu tenho que fazer isso hoje, amanhã eu tenho que conhecer aquele lugar, depois de amanhã eu tenho que ir naquele outro, aqui nessa cidade tem uma comida diferente, e a gente vai, não relaxa, não descansa. E aí nós nos tornamos pessoas exaustas, cansadas. E aí, além do cansaço físico, tem também o cansaço emocional, o cansaço espiritual. Quantas pessoas hoje são chamadas de pessoas desigrejadas? Pessoas que estão até cansadas da igreja, cansadas de estar em comunhão, porque elas estão adoecendo, né, até no seu espiritual. E aí Jesus olha para todos nós, todas nós, que em determinado momento da nossa vida nós estamos cansados, exaustos, desanimados, e ele diz aqui, como ovelhas que não têm pastor. Aqui a gente consegue se alegrar, porque nós sabemos que apesar de todas as lutas, dificuldades e exaustões, nós sabemos que nós temos um pastor, né, igreja, que cuida de nós, um Senhor que nos alimenta, que nos leva para um tempo de refrigério, que nos guarda para não cairmos nos abismos. Nós temos o Senhor Jesus, que é o nosso pastor. Mas Jesus olha para aquele povo
como o único, suficiente Salvador, como aquele que é o nosso pastor que cuida de nós. E aí, ao olhar para todo aquele povo, Jesus, ele fala: e agora? É muita gente. Ele já tinha andado por todas as cidades. Segundo alguns estudiosos, eram mais de 200 cidadezinhas, povoados, vilarejos, e onde ele ia tinha gente sofrendo, gente doente, gente endemoniada, gente angustiada, tinha todo tipo de enfermidade, dor e tristeza e sofrimento. E ele fala: eu não dou conta de tudo isso. E aí então ele chama os seus discípulos. Ele dá autoridade. Interessante que o texto diz que ele dá autoridade aos seus discípulos. Mas antes de dar autoridade aos seus discípulos, ele coloca diante dos discípulos um grande desafio. E o desafio dos discípulos não era que eles fossem também para todas as cidades, porque eles também iam ficar exaustos. Nós nos lembramos do texto de Moisés na semana passada, que ele estava exausto de ter que cuidar de todo o povo e ter lá os ajudadores, aqueles que seguravam as mãos dele, para que ele permanecesse com as mãos levantadas e o povo ganhasse as batalhas. Mas se Jesus aqui falasse para os seus discípulos: nós vamos nos dividir agora, cada um vai para um canto, vamos tentar alcançar o máximo de pessoas que a gente puder, ele não faz isso. Ele dá uma orientação, e é essa orientação que eu queria que você, meu irmão e minha irmã, observasse nesta manhã. A orientação que Jesus dá é no versículo 38, rogai. Em outra tradução, ore, clame ao Senhor, peça ao Senhor, para que Ele, o Senhor da seara, possa mover e mudar essa história. Peça ao Senhor, para que o Senhor mande trabalhadores. E quando a gente consegue entender essa dinâmica, todo o peso da inquietação, do querer fazer, do ir atrás, a gente tem que alcançar o bairro de Pinheiro, a gente tem que alcançar a cidade de São Paulo, e a gente é uma igreja pequena, a gente não vai dar conta. E aí a gente traz esse peso para nós, a gente não dá conta mesmo. Mas o texto nos chama a orar. E isso, louvado seja o nome do Senhor, todas nós podemos fazer. Não importa se você já completou belos 90 anos, não importa se você ainda tem 15 anos ou menos, mas todos e todas nós podemos clamar ao Senhor: Senhor, a seara é grande, tem muito serviço para ser feito, por favor, mande trabalhadores para a tua seara. Porque a seara não é minha, a seara não é da Igreja Metodista na 3ª Legião, não é do Bispo Marcos. A seara é do Senhor. E é para Ele que nós estamos trabalhando. É a Ele que nós estamos aqui para servir e servir com alegria. E a melhor forma que nós temos, o primeiro passo que nós podemos dar nesse serviço em alegria é orar, é clamar a misericórdia do Senhor, é dizer: Senhor, usa a minha vida, mas Senhor, eu sozinha não dou conta, então manda mais gente, manda mais pessoas, para que nós possamos cumprir aquilo que é o teu propósito, aquilo que é o teu querer. Meu irmão e minha irmã, que privilégio nosso participarmos dessa seara, clamando ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Mas o texto continua, e Jesus então chama aqueles discípulos, ele dá ali algumas instruções, ele dá algumas orientações, mas ele dá para aqueles homens, no caso eram só os homens, dava para eles autoridade. E essa autoridade está sobre nós hoje, sobre a igreja do Senhor, para sermos esses ministros e ministras do Senhor, esses servos e servas que saem por todo canto anunciando o Evangelho. Em um outro momento nós podemos fazer aqui um estudo sobre a personalidade de cada um dos discípulos de Jesus. Eles eram muito diferentes. Tinha aquele que era mais quietinho, aquele que chega baixinho, tinha aquele que era mais extravagante,
tinha aquele que era mais agitado, tinha aquele que era o mais que fazia mais oração, tinha aquele que era aquele que queria já brigar e resolver as coisas na força da espada. Cada um tinha o seu jeitinho, mas todos eles tinham a autoridade de Jesus sobre a vida deles, para pregar o Evangelho, para curar toda sorte de enfermidades e para expulsar demônios. É muito interessante porque quando nós olhamos para a igreja do Senhor Jesus, nós somos todos diferentes, somos todas diferentes, cada um tem seu jeitinho, cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua forma de agir e de fazer. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, não importa o seu jeito, não importa a sua personalidade, mas sobre você e sobre a sua personalidade, sobre o seu jeito de ser, está a autoridade de Jesus, para que você seja um servo e uma serva que anuncia salvação, que prega o Evangelho do seu jeito, do seu jeito. Eu acho muito interessante que quando nós vamos lendo os textos de vários homens e mulheres que foram chamados, cada um foi chamado para fazer aquilo que sabia fazer para a glória de Deus, para a glória de Deus. Então você foi chamado naquilo que você sabe fazer para a glória de Deus. Use o teu dom e o teu talento para servir ao Senhor com alegria. Jesus chama aqueles homens, coloca sobre eles a autoridade e Jesus dá orientação para eles. Olha, não fiquem preocupados em salvar o planeta não. Às vezes a gente, não, nós vamos lá no Senhor. Primeiro os da casa. Primeiro os da casa. Quantas pessoas nós já tivemos na nossa igreja que hoje estão afastados e afastadas? Vocês conhecem mais do que eu. Quantas pessoas que foram embora, pararam de vir 1, 2, 3 domingos, daqui a pouco não vem mais. Quantas pessoas, algumas estão em outra cidade, mudaram, estão trabalhando em outro lugar, estão servindo ao Senhor em outro lugar. Mas outras estão adoecidas, estão desanimadas, não estão em igreja nenhuma. E esse discurso, eu estou em casa, mas eu estou servindo ao Deus, gente, isso é a maior mentira que já foi enganada. Porque reino de Deus é comunhão, é estarmos juntos. Se não estar junto, alguma coisa está errada. Então nós precisamos clamar ao Senhor que nos ajude a trabalhar, buscando primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí, para terminar, eu quero lembrar aqui para nós, quando ele fala assim: curem os enfermos, expeliem os demônios e ressuscitai os mortos. E talvez você não, mas ressuscitar os mortos está difícil, né, gente? Talvez a gente tenha fé para tanto, né? Ou a gente acabou, vamos agradecer que Deus está recolhendo algumas pessoas. Aliás, amanhã já vai fazer 1 ano, né, que eu anunciei aqui nesse altar a partida da minha mãe, e o tempo passa, né, e a gente está aí tentando ainda se equilibrar e seguir a caminhada. Mas o texto diz para nós assim, que ele chamou os discípulos para que eles pudessem então ressuscitar os mortos. E um dos estudos que eu fiz sobre esse texto essa semana, o teólogo dizia assim: olha, muitas pessoas estavam mortas, não fisicamente, mas elas estavam mortas sem ânimo para a vida, sem desejo de viver, sem querer fazer a diferença, sem querer servir ao Senhor. Pessoas estavam abandonadas, como o texto, né, que nós vamos ler lá de Paulo, que vai dizer: levantai os mortos, né? Levantai a tu que dormes. Era como se as pessoas estivessem desligadas do mundo. Como hoje nós temos tantas pessoas tão mortas para o mundo, sem ânimo, sem vontade de viver, sem sonhos, sem esperança, sem coragem. E nós temos tudo isso. Quantas pessoas nós podemos ressuscitar? Trazer um ânimo, trazer coragem, trazer alegria,
comprei, tinha 2 livros bonitos assim. Eu tenho 2 vasos de livro da paz. E aí eu rego esse vaso, e não dá mais flor. Já troquei, já aumentei, já coloquei aqueles produtos que colocam. Ele está bonito agora, mas ele não deu mais flor. Mas eu fico assim 3, 4 dias sem regar, ele faz assim, ó, fica tudo caidinho pro lado. Aí eu vou lá, boto a aguinha nele, dá sobe novamente. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que tem muita gente aí fora que está assim, ó, caidinha, desanimada, desmotivada. E você tem a água da vida que pode ir lá e ó, pegar e a pessoa vive novamente. Vive novamente. Que privilégio nosso sermos esse instrumento nas mãos do Senhor para levar salvação, levar palavra de vida, anunciar que Jesus Cristo está vivo e Ele caminha conosco. Meu irmão e minha irmã, que possamos permanecer firmes e fiéis, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mas não só olharmos para Ele, saber que Ele está olhando para nós com um olhar de graça e misericórdia. E o olhar que Ele traz para nós é o mesmo olhar que nós devemos ter para com as outras pessoas. Para ensinar, para pregar o Evangelho, para curar e para ressuscitar com palavras de vida que nós temos em nós, que é a palavra do Senhor. E eu termino dizendo o último versículo aqui, o finalzinho, né? De graça recebestes, de graça dai. Nós recebemos do Senhor, não para guardar, mas nós recebemos do Senhor para dar. E maior privilégio é este, poder dar. Maior privilégio é esse, poder abençoar. Jesus vai nos dizer isso, não é melhor dar do que receber. Nós já recebemos, então vamos dar essa graça a outras pessoas. Que possamos neste tempo do serviço, servir ao Senhor com alegria. Amém, meu irmão e minha irmã? Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de servi-lo a cada dia. Nós vamos entoar o hino 405 dos nossos hinários, que diz assim, que a voz divina clama. Quem deseja trabalhar? Que você possa nesta manhã renovar o teu compromisso com o Senhor, renovar o teu desejo de trabalhar para o Senhor com alegria, que você queira ser esse instrumento precioso nas mãos do Senhor. Se você quiser estar ao altar durante o hino, você tem essa liberdade, meu irmão e minha irmã. Hino 405. Convidam, hoje entrego-se a ser
vida da dona Júlia, que a igreja lembre-se de orar por ela de forma muito especial para a família. Os médicos acharam por bem mantê-la hospitalizada e por uma questão apenas de cuidados, porque não há mais o que possa ser feito em termos de tratamento. Então, para que ela fique confortável, para que ela possa ter essa paz do Senhor no coração dela, e também orar pela vida da família, né? Especialmente a Ivonete, né? A gente sabe que é sempre um tempo muito difícil para todos e todas nós. Então, oremos pela vida dela de forma especial. Júlia, você quer compartilhar? Oração para o meu irmão, para o meu sobrinho, o meu neto que está uma bênção. Júlia pedindo pela família dela. Nós, nessa semana, né, daqui a pouco nós vamos ter o nosso concílio, né, e vamos apresentar maiores detalhes, mas nós vamos ter o privilégio, como igreja, de abençoarmos a vida de um irmão nosso da Igreja Metodista de Primavera do Leste, lá em Mato Grosso, que vai precisar passar um tempo aqui em São Paulo, né, para fazer um treinamento de trabalho. Nós vamos poder acolher ele aqui no nosso espaço. Então, orar por essa vida, por essa família, sempre tão delicado deixar a família, né? Nós temos as nossas irmãs ali, que vieram de longe, deixaram a família, né? Nós oramos por vocês. Deixou o esposo lá, né? Que Deus abençoe, né? Sua vida, sua casa, sua família, orando por essas pessoas, orando pela Dorzeles, orando pela dona Elza, orando pela dona Gláucia, pessoas que carecem da graça do Senhor. Amém? Feche seus olhos, meu irmão e irmã. Pai, nós te agradecemos nesta manhã pelo privilégio de estar na tua casa, de poder adorar e servir ao Deus vivo que caminha conosco. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua misericórdia, obrigada pelas bênçãos derramadas, obrigada pelo chamado que o Senhor tem feito a cada um e cada uma de nós, o qual nós renovamos nesta manhã o nosso compromisso de poder servir ao Senhor com alegria. Usa-nos, Senhor, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que possamos ter essa voz que está anunciando salvação, está chamando o povo ao arrependimento, está, Senhor, falando de Jesus em tudo quanto fizemos. Obrigada, Senhor, por esse privilégio que temos de te servir. Abençoa, Pai, cada lar, cada família, as pessoas que estão enfermas, as pessoas que passam por tratamento de saúde, as pessoas que vão fazer cirurgias. Clamamos a tua misericórdia. Especialmente colocamos diante do Senhor a vida da dona Júlia. Pai, o Senhor conhece, sabe todas as coisas. Nós clamamos sobre ela a tua misericórdia, o teu mover e o teu agir. Que se cumpra a tua vontade, porque sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Sustenta e fortalece toda a família, Pai. Continua abençoando os médicos e todo o tratamento que ela tem recebido. Também pedimos que o Senhor abençoe a vida da dona Gláucia, a vida da dona Elza, a vida da Dorzeles, ó Pai, que carecem, Senhor, da tua graça e da tua misericórdia. Também, Deus, as pessoas que estão em viagem, as pessoas que estão, Deus, nesse tempo de descanso, de estar com a família, que o Senhor abençoe e guarde nas estradas, ó Pai, durante os percursos, que a tua mão de poder esteja sobre cada vida. Pai, pedimos a tua bênção sobre a vida desta igreja. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de te servirmos neste lugar. Que o Senhor continue nos usando, ó Pai, nos orientando, nos capacitando a cada dia. Abençoe cada ministério, abençoe, ó Deus, com sabedoria, graça, discernimento. Abençoe esse tempo de concílio que vamos ter. Nos inspire, nos oriente, ó Pai, para que possamos a cada dia reafirmar o nosso dom como igreja missionária e que possamos a cada dia ter esse privilégio de te servir com alegria. Quero te agradecer pela vida da Júlia, que está aqui no altar. Abençoe a vida dela, sua irmã, seus filhos, filhas, seu neto, seus sobrinhos. Abençoe toda a sua casa. Fortalece ela também na sua saúde. Abençoe, te pedimos as crianças, ó Pai, cada uma delas. Esse tempo, Deus, de clima mais ameno, onde há muitas enfermidades relacionadas à
a respiração, gripes e outras, clamamos a tua misericórdia. Lembramos especialmente na vida da Yara, tão pequenina. O Senhor continue abençoando a vida dela, dos seus pais, também a vida do Isaac, ó Pai, e todas as outras crianças. Abençoe jovens, abençoe juvenis, abençoe, Deus, o teu povo e continue caminhando conosco, Pai. Recebe, Senhor, a nossa oração, recebe a nossa gratidão e dispensa sobre nós a tua bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a doce comunhão e a consolação do Santo Espírito, a bênção do Deus Trino, seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, seja sobre o seu lar, seja com a Igreja Metodista em toda a terceira região no Brasil, e seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém.